Entre 66 e 67 d.C., algo intrigante aconteceu em Jerusalém. Famílias inteiras de cristãos começaram a abandonar a cidade. O historiador Eusébio de Cesareia documentou esse êxodo em sua obra História Eclesiástica. Segundo seus registros, praticamente toda a comunidade cristã de Jerusalém fugiu para Pela, uma cidade localizada nas montanhas da atual Jordânia. O que torna esse evento historicamente fascinante é o timing. Jerusalém estava no auge de sua prosperidade. O Templo de Herodes, reconstruído ao longo de 46 anos, era considerado uma das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Suas pedras de mármore branco e ornamentos dourados eram visíveis a quilômetros de distância. A cidade recebia centenas de milhares de peregrinos anualmente, gerando uma economia próspera. Os cristãos, no entanto, pareciam ter informações que outros grupos não possuíam. Eles interpretaram os primeiros sinais de revolta contra Roma como um aviso para partir. Enquanto os líderes judaicos organizavam a resistência, acreditando que Deus protegeria sua cidade sagrada, os seguidores de Jesus tomaram a decisão de evacuar. Eusébio relata que essa fuga salvou a vida de toda a comunidade cristã de Jerusalém. Quando Tito chegou com suas legiões em 70 d.C., não havia cristãos na cidade. Essa informação se torna ainda mais relevante quando analisamos os números do massacre que se seguiu. Joséfo estimou que 1.100 pessoas morreram durante o cerco e a destruição de Jerusalém. A decisão dos cristãos demonstra como grupos minoritários às vezes conseguem ler sinais políticos que escapam às maiorias. Eles entenderam que uma revolta contra o maior império militar da história terminaria em desastre. Os líderes judaicos, por outro lado, subestimaram o poder de resposta romano e superestimaram sua própria capacidade de resistência. Joséfo, que viveu os eventos como comandante militar judeu antes de desertar para o lado romano, escreveu sobre a confiança inabalável dos rebeldes. Eles acreditavam que a intervenção divina os salvaria no último momento. Essa convicção religiosa, combinada com o orgulho nacional, cegou-os para a realidade militar que enfrentavam. A fuga dos cristãos se tornou, posteriormente, um dos argumentos usados pelos primeiros teólogos para explicar a separação definitiva entre judaísmo e cristianismo. Foi o momento em que os seguidores de Jesus se distanciaram fisicamente e simbolicamente da matriz judaica, estabelecendo-se como movimento religioso independente, um evento que mudou para sempre a história das duas religiões. Ele tinha apenas 30 anos quando recebeu a missão mais impossível do Império Romano. Seu pai, o imperador Vespasiano, havia conquistado meio mundo conhecido, mas agora entregava ao filho um desafio que fazia generais experientes tremerem: destruir uma cidade que nunca havia caído, uma fortaleza que desafiava as leis da engenharia militar. Tito Flávio chegou às portas de Jerusalém na primavera de 70 d.C. e ficou em silêncio por vários minutos. Diante dele se erguia o que os próprios romanos chamavam de milagre arquitetônico. 3 muralhas concêntricas protegiam a cidade. A muralha externa tinha 13 metros de altura e 3 metros de espessura. A segunda muralha era ainda mais alta, e a terceira, que protegia o templo, parecia ter sido construída por gigantes. Joséfo, que estava presente como intérprete romano, descreveu a reação do jovem general. Tito caminhou ao redor da cidade por 2 dias inteiros, estudando cada pedra, cada torre, cada ângulo de ataque possível. Suas legiões observavam em silêncio. Eles haviam vencido celtas, germanos e bretões. Mas aquilo era diferente. As muralhas não eram apenas altas, eram inteligentes. Herodes, o Grande, havia projetado um sistema defensivo revolucionário décadas antes. Torres de 20 metros se alternavam a cada 60 metros. Portões duplos criavam armadilhas mortais para invasores, e a própria topografia de Jerusalém transformava qualquer ataque numa missão suicida. A cidade ficava no topo de colinas íngremes. Do lado leste, o Vale do Cédron despencava numa ravina de 100 metros. Do lado oeste e sul, vales profundos criavam fossos naturais. Apenas o lado norte oferecia acesso relativamente plano, mas ali Herodes havia construído a fortaleza Antonia,
uma muralha dentro da muralha, protegendo o pátio do templo. Os engenheiros militares romanos avaliaram as fortificações durante vários dias. Suas conclusões foram desanimadoras. As catapultas convencionais não alcançariam as muralhas internas devido à topografia. As pedras usadas na construção eram massivas demais para serem quebradas facilmente por arietes tradicionais. Mas Tito tinha algo que seus engenheiros não viam: informações de dentro da cidade. Joséfo havia desertado 2 anos antes e conhecia cada fraqueza de Jerusalém. A maior delas não estava nas muralhas, estava na própria população. 3 facções judaicas lutavam entre si dentro da cidade, queimavam os estoques de comida uns dos outros, matavam mais judeus do que romanos. O jovem general sorriu pela primeira vez em dias. Ele não precisava quebrar as muralhas, precisava apenas esperar e deixar que Jerusalém se destruísse por dentro, enquanto ele controlava o lado de fora. Era uma estratégia que nem mesmo seu pai havia imaginado, mas funcionaria melhor do que qualquer ariete jamais construído. Um dos aspectos mais surpreendentes do cerco de Jerusalém foi a guerra civil que acontecia simultaneamente dentro da cidade. Enquanto as legiões romanas se posicionavam do lado externo das muralhas, 3 facções judaicas lutavam entre si pelo controle da capital. João de Giscala comandava cerca de 6.000 homens e controlava o templo e a parte alta da cidade. Simão Bar Giora liderava aproximadamente 10.000 soldados na cidade baixa. Eleazar ben Simon havia se estabelecido no pátio interno do templo com 2.000 seguidores. Joséfo documenta que essas facções gastavam mais energia combatendo umas às outras do que enfrentando o verdadeiro inimigo. O historiador judeu registra episódios que demonstram o nível de irracionalidade atingido pelos líderes. Durante a Páscoa de 70 d.C., quando milhares de peregrinos enchiam Jerusalém, Eleazar abriu os portões do templo para João, supostamente para celebrações religiosas conjuntas. Foi uma manobra militar disfarçada. João aproveitou para atacar as forças de Eleazar dentro do próprio recinto sagrado. Essa divisão interna tinha raízes políticas profundas. A revolta contra Roma, iniciada em 66 d.C., nasceu de motivações diferentes. Alguns grupos eram movidos por fervor religioso, outros por nacionalismo político e outros ainda por oportunismo econômico. Quando a pressão romana aumentou, essas diferenças se transformaram em conflito armado. Joséfo calcula que os rebeldes possuíam inicialmente cerca de 25.000 soldados bem equipados e treinados. Tinham vantagem do terreno, conhecimento local e estoques significativos de alimentos e armas. Em teoria, poderiam resistir por anos ao cerco romano. Na prática, desperdiçaram esses recursos atacando uns aos outros. O mais trágico da situação era a destruição sistemática dos estoques de comida. Cada facção queimava os depósitos controlados pelas outras, acreditando que isso forçaria uma unificação militar. A estratégia se mostrou catastrófica. Em poucos meses, uma cidade que poderia ter resistido por anos começou a passar fome. Joséfo documenta que Tito enviou várias propostas de rendição durante o cerco. Os termos romanos permitiam que a população civil abandonasse a cidade sem retaliação. Os registros históricos mostram que os 3 líderes judaicos rejeitaram consistentemente essas ofertas, cada facção mantendo suas próprias aspirações de liderança sobre a resistência unificada. A guerra civil dentro de Jerusalém se tornou um caso de estudo clássico sobre como divisões internas podem destruir qualquer vantagem militar. Os romanos nem precisaram quebrar as muralhas inicialmente. Bastou esperar que a cidade se enfraquecesse por si mesma. A fome durante o cerco de Jerusalém atingiu níveis que chocaram até mesmo os soldados romanos. Joséfo documenta em detalhes como a escassez de alimentos transformou uma população civilizada em algo irreconhecível. Essas descrições tornam os relatos particularmente confiáveis porque o autor estava presente durante os eventos e tinha acesso tanto ao lado judeu quanto ao romano. Os primeiros sinais apareceram quando as facções rivais começaram a queimar os estoques de grãos umas das outras. Jerusalém possuía depósitos suficientes
para resistir vários anos de cerco. Simão Bar Giora ordenou a destruição dos armazéns controlados por João de Giscala. Em retaliação, João queimou os estoques da Cidade Baixa. Em questão de semanas, provisões que poderiam alimentar 600.000 pessoas viraram cinzas. O historiador documenta como o preço dos alimentos subiu drasticamente em poucos meses. Um módios de trigo, que custava 4 dracmas, passou a valer mais de 20 vezes esse valor quando ainda estava disponível. Logo depois, simplesmente desapareceu do mercado. Famílias ricas trocavam joias por punhados de cevada. As pobres iniciaram uma busca desesperada por qualquer coisa comestível. O historiador documenta como a população passou a consumir couro de sandálias, raízes de árvore e até mesmo excremento de animais. Soldados romanos relataram ter visto pessoas cavando o lixo em busca de restos orgânicos. Crianças roubavam comida dos próprios pais. Pais arrancavam alimento da boca dos filhos. A hierarquia familiar tradicional judaica entrou em colapso total. O caso mais documentado e chocante envolveu uma mulher chamada Maria, da aldeia de Betezuba, além do Jordão. Joséfo dedica várias páginas de sua obra a esse episódio. Maria era uma mulher de família aristocrática que havia perdido suas propriedades para os saqueadores. Refugiada em Jerusalém com seu bebê, enfrentou a fome extrema sem qualquer apoio. Segundo o relato de Joséfo, Maria tomou uma decisão que violava todas as leis naturais e religiosas. Ela matou e cozinhou o próprio filho, consumindo metade da carne e guardando o resto. Quando soldados das facções invadiram sua casa procurando comida, ela ofereceu a carne restante. Os homens, mesmo endurecidos pela guerra, fugiram horrorizados quando descobriram a origem do alimento. A notícia se espalhou rapidamente tanto entre judeus quanto romanos. Tito, segundo Joséfo, ficou profundamente perturbado quando soube do incidente. O general romano teria declarado que não queria ser lembrado como o comandante que forçou uma mãe a cometer tal ato. Ofereceu novamente termos de rendição, mas os líderes judaicos recusaram. Joséfo utiliza esse episódio para demonstrar como a guerra civil havia destruído não apenas as defesas militares de Jerusalém, mas também os fundamentos morais da sociedade judaica. Para ele, esse era o verdadeiro sinal de que a cidade estava condenada. Não pela força das legiões romanas, mas pela autodestruição interna que a fome havia provocado. Em 9 de agosto de 70 d.C., Tito havia ordenado especificamente que o Templo de Jerusalém fosse preservado. O general queria enviá-lo a Roma como troféu intacto, demonstrando a superioridade da engenharia romana. Mas, durante a batalha final, algo saiu completamente do controle. Joséfo registra que a batalha final pelo templo começou na madrugada. As legiões romanas haviam finalmente rompido a muralha externa e avançavam pelos pátios sagrados. A resistência judaica estava concentrada nos últimos redutos, lutando com a desesperança de quem não tinha mais nada a perder. O combate corpo a corpo se intensificou ao longo do dia. Um soldado romano da 10ª Legião, cujo nome Joséfo não registra, tomou uma decisão que mudaria a história. Durante o combate no pátio interno, ele pegou uma tocha em chamas e a arremessou através de uma janela dourada do santuário principal. Tito estava em outro setor da batalha quando recebeu a notícia. O fogo havia se espalhado rapidamente pelas madeiras de cedro e pelos ornamentos resinosos. A data específica impressionou tanto judeus quanto romanos presentes. O 9º dia do mês de Av, no calendário judaico, corresponde exatamente ao mesmo dia em que o primeiro templo, construído por Salomão, havia sido destruído pelos babilônios 656 anos antes. Esta coincidência temporal foi registrada como algo notável pelos cronistas da época. A tradição judaica preservou registros meticulosos das datas de eventos importantes. O primeiro templo foi queimado por Nabuzaradã, comandante de Nabucodonosor, em 586 a.C., segundo os cronistas babilônicos. Agora, em 70 d.C., o segundo templo ardia na mesma data do calendário religioso judaico. Uma coincidência que gerações posteriores interpretariam como profeticamente significativa. Joséfo descreve o desespero dos defensores
quando viram as chamas consumirem o edifício sagrado. Muitos se jogaram no fogo junto com o templo, preferindo morrer a ver sua destruição. Outros tentaram salvar os utensílios sagrados e tesouros acumulados durante séculos. A maioria desses objetos foi posteriormente enviada para Roma, onde foram exibidos no triunfo de Tito. Tácito confirma em seus registros que Tito tentou controlar o incêndio quando soube o que havia acontecido. O general romano entendeu que a destruição do templo transformaria uma vitória militar em símbolo permanente de humilhação para o povo judeu. Ele ordenou que seus soldados combatessem as chamas, mas o fogo havia se espalhado além de qualquer controle humano. O templo queimou por 3 dias consecutivos. As pedras de mármore racharam com o calor extremo. O ouro derretido escorreu pelas fendas da rocha, obrigando os soldados romanos a derrubar pedra por pedra para recuperar o metal precioso. Literalmente, não ficou pedra sobre pedra no edifício principal. Quando os escribas romanos terminaram de contar, os números superaram todas as campanhas militares anteriores do Império. O cerco de Jerusalém havia produzido cifras de cativos e baixas que transformaram esta operação no evento mais mortífero já registrado na antiguidade. Os registros oficiais mostram que durante os 5 meses de cerco, entre março e setembro de 70 depois de Cristo, morreram aproximadamente 1.100.000 pessoas dentro e ao redor de Jerusalém. Esse número inclui residentes permanentes, peregrinos que estavam na cidade para a Páscoa e refugiados de outras regiões da Judéia. Esses números são considerados confiáveis porque foram obtidos diretamente dos censos militares romanos. As legiões mantinham registros detalhados de prisioneiros capturados porque eles representavam valor econômico significativo. Cada escravo seria vendido nos mercados do Império, gerando receita que ajudava a financiar futuras campanhas militares. Dos sobreviventes, 97.000 foram escravizados e distribuídos pelo Império Romano. Os mais jovens e fisicamente aptos foram enviados para trabalhar nas minas de ouro no Egito, onde a expectativa de vida raramente ultrapassava 2 anos. Adultos especializados em ofícios foram vendidos em mercados urbanos de Roma, Alexandria e Antioquia. Crianças foram frequentemente adotadas por famílias romanas e criadas na religião tradicional romana. Alguns prisioneiros receberam destinos específicos. Cerca de 700 dos judeus mais altos e fisicamente impressionantes foram reservados para o triunfo de Tito em Roma. Eles marcharam acorrentados pelas ruas da capital imperial, enquanto a população comemorava a vitória. Muitos desses prisioneiros foram posteriormente executados em espetáculos públicos ou forçados a lutar como gladiadores. Tito ordenou a demolição sistemática de Jerusalém após a vitória. As muralhas foram derrubadas usando arietes e pólvora primitiva. A maioria dos edifícios públicos foi destruída. Apenas 3 torres da fortaleza de Herodes foram preservadas como memorial da grandeza da cidade que Roma havia conquistado. O restante virou escombros que levaram décadas para serem completamente removidos. O impacto econômico da destruição reverberou por todo o império. O fiscus judaicus, um imposto especial criado após a guerra, obrigava todos os judeus do império a pagar anualmente 2 denários que anteriormente eram enviados ao Templo de Jerusalém. Essa taxa gerou receitas substanciais para o tesouro imperial durante séculos subsequentes. A dispersão forçada da população judaica acelerou um processo que já estava em andamento. Comunidades judaicas se estabeleceram permanentemente em Roma, Alexandria, Babilônia e outras grandes cidades do Mediterrâneo. Essa diáspora criaria a base demográfica para a sobrevivência do judaísmo durante os próximos 2 milênios, mas também marcou o fim de Jerusalém como centro político e religioso unificado do povo judeu. 656 anos antes, outro império fez exatamente a mesma coisa. Clique aqui na tela para assistir como Nabucodonosor destruiu o Templo de Salomão e descobrir como a história se repetiu de forma impressionante. Clique agora no vídeo na tela.